pastora Vera também ali, nossa vizinha. Seja bem-vinda, pastora. Em nome de Jesus, está ali junto com a sua filhinha. Bate palma para Jesus pela vida da pastora Vera, que está ali com a sua filhinha, nossa vizinha. Louvado seja Deus. Então, os irmãos prepararam aqui uma peça, mas é muito rápido. Eu quero que vocês só prestem atenção, porque eu sei que vai edificar muitas vidas aqui, esta apresentação que os irmãos vão fazer aqui agora. Vai ser rápida, mas vai ser para a tua edificação. Então eu quero dar a oportunidade aqui para o nosso irmão Pedro, que vai estar apresentando aqui, esta peça aqui junto com os irmãos, onde fala de Neemias, este homem que foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Eu creio que Deus vai levantar Neemias aqui nesta noite, para reconstruir tudo aquilo que está destruído. Eu creio que o Senhor vai levantar Neemias aqui para reconstruir aquilo que foi derribado, aquilo que foi destruído, no nome de Jesus. Eu quero que eu receba o nosso irmão Pedro Gastal bem forte para Jesus. Vai estar escutando o melhor e apresentando. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Está falando, igreja? Amém? Amém. Em rápidas palavras, nós queremos aqui apresentar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Enquanto os irmãos se preparam, eu fiz aqui uma pequena introdução para que os irmãos possam compreender melhor aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E o tema desta nossa apresentação, nesta noite, é Reconstruindo o Templo. Repita comigo: Reconstruindo o Templo. Reconstruindo o Templo. Existia uma cidade chamada Jerusalém. A Bíblia nos conta que a cidade de Jerusalém, ela era cercada por os muros. E dentro da cidade de Jerusalém também havia um templo construído por Salomão, lá no Velho Testamento. E esta cidade de Jerusalém, ela era conhecida como um lugar de paz. A cidade de Jerusalém era o centro da adoração. As pessoas saíam de sua casa e iam até Jerusalém adorar o nome do Senhor. Mas sendo que aconteceu algo com o povo. O povo de Israel deixou de cumprir os mandamentos do Senhor. Deixou de obedecer aquilo que o Senhor tinha ordenado que eles fizessem. Deixaram de adorar ao Senhor. E Deus permitiu que o povo fosse levado a cativo lá para a Babilônia. Sendo que quando eles voltaram do cativeiro, encontraram a cidade destruída. Jerusalém estava devastada. Os muros estavam destruídos e fendidos e suas portas queimadas a fogo. O templo estava no chão. Mas, irmãos, o templo que eu quero falar aqui hoje, o templo ao qual nós queremos apresentar aqui hoje, não é aquele templo de Salomão feito por mãos de homens, nem este templo aqui ao qual você está dentro. Mas o templo que eu quero falar é o templo do Espírito Santo de Deus, que sois vós. A Bíblia nos fala no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Repita comigo: é santo. É santo. Então eu peço para que os irmãos olhem aqui para frente, prestem atenção nesta pequena apresentação. Ela é pequena, mas é de grande importância para a sua vida. Eu quero que os irmãos compreendam a importância do templo ele estar fortificado, dos muros estarem prontificados a proteger o templo, porque quando o muro ele está fendido, destruído, o inimigo quando vem ele faz uma arruaça. Então eu quero chamar os irmãos para que venham fazer esta pequena apresentação. Este é o exemplo de um verdadeiro templo destruído, de qualquer maneira. Esses são os muros. Esses muros protegem o templo. Mas na verdade estes muros não estão protegendo, porque estão de qualquer maneira. Então, como aqueles muros de antigamente, destruídos com as suas portas queimadas a fogo. E eu quero que os irmãos vejam o que acontece com o templo que está de qualquer maneira. Quando o inimigo vem, veja o que acontece. Como os irmãos puderam ver, o templo foi destruído. O inimigo entrou, viu o templo de qualquer maneira e fez uma arruaça. Mas Deus levantou um homem chamado Neemias, que estava lá na fortaleza de Suzã, se entristeceu triste estado de Jerusalém e veio retificar. E o Neemias de hoje é o Espírito
Santo de Deus para restaurar o templo. Para levantar um templo que foi destruído pelo inimigo, só fazendo o que fez Redequias no passado. Quer voltar o culto ao Senhor. No dia de hoje é a conversão da pessoa. É a pessoa passar a orar, é passar a jejuar, participar das reuniões na casa do Senhor. Só assim a pessoa pode se levantar, que é o templo de hoje em dia. E o mais importante é a prática da palavra do Senhor. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E a partir do templo ser levantado, ele precisa de uma proteção, que é as muralhas. E um item, um requisito para essa muralha, para proteger o templo, é o domínio próprio. Provérbios capítulo 4, versículo 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Outro requisito dessa muralha para proteger o templo é a sabedoria, que o princípio é o temor do Senhor. É verdade. Oh, glória a Deus! Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E disse Josafá: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Outro requisito para fazer parte dessa muralha, para proteger o templo, é crer no Senhor, como fez o rei Josafá, que creu no Senhor e foi protegido pelo Senhor, e o Senhor livrou dos seus inimigos. Aleluia! Aleluia a Deus! Levítico capítulo 25, versículo 18. E fazeis os meus estatutos, e guardai os meus juízos, e fazei-os, assim habitareis seguros na terra. Glória a Deus! E um requisito para a igreja mais importante é cumprir os mandamentos do Senhor e se apartar do mal. O templo foi levantado, os muros foram levantados e fortificados. Agora eu quero que os irmãos vejam a diferença do templo fortificado quando o inimigo, ou seja, o diabo, ele vem para tentar destruir aquele templo que está com sabedoria, que tem domínio próprio, que crê em Deus e cumpre os mandamentos. Veja o que acontece.